Boa noite, amigos, amigas. Uma alegria imensa estarmos aqui reunidos no Cantinho de Jesus para estudar mais um pouquinho sobre os ensinamentos do Cristo. Sempre agradecendo a esse mestre, sempre agradecendo ao nosso Papai do Céu pelo carinho que tem conosco durante toda a nossa caminhada, né? E a gente precisa também agradecer ao Cantinho de Jesus, que ao longo desses anos vem trabalhando com essas crianças, com esses adultos, conosco, para que a gente aprenda e tenha cada vez mais condições de fazer e de ter uma reencarnação excelente. Nós vamos falar da lição número 3 do livro Jesus no Lar, que é uma psicografia do nosso querido Chico, obrigado Chico, ditado pelo Neio Lúcio. E o Neio Lúcio começa dizendo para nós um pouquinho sobre os muitos encontros que Jesus teve durante o período que ele esteve conosco. Então ele vai contar aqui um dos encontros. E o Nélio fala para nós assim: em plena conversação edificante, Sara, a esposa de Benjamim, o criador de cabras, ouvindo comentários do mestre nos doces entendimentos do lar de Cafarnaum, perguntou de olhos fascinados pelas revelações novas. Olha, interessante. Será que a gente também fica fascinado com as revelações do mestre? Será que nós ficamos fascinados? A gente lê o Evangelho, a gente vê os livros do Chico trazendo grandes experiências, grandes momentos. Será que a gente olha e se percebe tocado pela grandeza desse Cristo junto a nós? Ela, a Sara, estava ali observando, vendo os acontecimentos, ela fica encantada com as explicações, com tudo que ela estava vendo. E ela faz uma declaração, dizendo: a ideia do reino de Deus em nossas vidas é realmente sublime. Olha que interessante, amigos. A ideia do reino de Deus em nossas vidas é realmente sublime. Eu fico lendo assim, eu sempre fico me perguntando, será que é sublime para mim? O tempo todo eu vou lendo, vou pensando, vou me perguntando, eu vou fazendo esse debate. Será que é realmente? A gente está aqui agora, nessa terça-feira, falando dessas coisas do mestre. Será que a gente consegue ver como é importante isso? E ela fala: todavia, como iniciar-me nela? Olha só que pergunta bacana. Que a gente, o tempo todo, a gente fica querendo pegar o caminho, né, assim, do Cristo. A gente não fica o tempo todo assim, eu preciso acertar os meus passos, eu preciso acertar o jeito que eu faço. E ela fala isso para nós. Como iniciar neste reino? Como? E aí ela continua declarando: temos ouvido as pregações à beira do lago e sabemos, olha que interessante, ela sabe que a boa nova aconselha, acima de tudo, o amor e o perdão. A boa nova aconselha, acima de tudo, o amor e o perdão. Eu fico sempre me perguntando se eu sei quais são as boas novas que o Cristo trouxe. A gente sabe quais são as boas novas? A gente precisa ir ruminando, não sei se é uma boa palavra, mas a gente precisa ir se questionando. Eu sei, eu ouvi falar, a gente ouve, mas eu sei mesmo. Essas boas novas que ele trouxe também é uma boa nova para mim, para nós. São boas novas mesmo? E aí ela continua: eu desejaria ser fiel a semelhantes princípios.
Olha o desejo, né? Olha o que o Cristo faz conosco. Olha o que essa boa nova faz com a gente. Desejo ser fiel a semelhantes princípios, mas sinto-me presa a velhas normas. Desejo, mas sinto-me presa a velhas normas. A gente também se encontra nesse dilema. Não é a verdade? Eu sei o que é bom, eu preciso pensar no que é bom, preciso pensar nesse amor, eu preciso ter esse desejo de perdoar, eu preciso disso tudo. Mas tem alguma coisa me prendendo. Quais são? Nós precisamos identificar. A proposta de Santo Agostinho, conhece-te a ti mesmo, vem nesse sentido. Eu necessito identificar as minhas algemas. Outro dia a gente estava lendo uma lição lá em casa do Caminho, Verdade e Vida, e Emmanuel fala das algemas. E aí a gente refletindo sobre isso, nós ficamos pensando as algemas que nós colocamos em nós, nos prendendo a situações, momentos passados. Presos. Eu preciso olhar. Por que eu não atuo, não tenho essa tranquilidade de perdoar, de amar em todos os momentos? Alguma coisa ainda está me prendendo. Amigos, vocês já viram um elefante preso a uma corrente fininha num toquinho de madeira? Todo mundo lembra dessa cena, não lembra? Como é? Por que ele não se solta? É porque aquela corrente e aquele toco era de quando ele era pequenininho. E quando ele era pequenininho, ele tentava, mas aquela corrente e aquele toco, ele não conseguia soltar. Mas ele vira um bichão, né? Mas, e ele acostuma. Toda vez que ele sente aquilo, ele para. Ele não faz mais força. Olha que interessante isso. Como que a gente, algumas vezes, né, fazendo essa metáfora, a gente se acostumou com aquela corrente que na hora que você fizer uma forcinha maior, você arrebenta, você sai. E a gente fica preso a velhas situações que hoje já não são mais verdades. Hoje já não são mais verdades. Foram. Hoje não. E a gente vai cada vez mais necessitado identificar. Por isso que Jesus fala que a gente precisa ter olhos de ver. É um olhar diferente. Estamos presos, que a literatura espírita ela chama a nossa atenção. Estamos presos? Estamos. Mas será que eu não consigo soltar? Será que eu não consigo vencê-la? A Sara aqui, ela está dando esse toque. Falou, Senhor, eu sei disso. Olha, ela fala do reino de Deus, ela fala que são verdades sublimes, não é? Coisa formidável. A gente não percebe isso tudo na nossa vida. Mas tem algumas coisinhas, ou coisonas, né? Eu não sei o tamanho de cada algema que a gente coloca na gente, eu não sei o tamanho. Mas ela ainda está nos prendendo. E aí ela continua ainda a sua declaração. Não consigo desculpar os que me ofendem. Não entendo uma vida em que troquemos nossas vantagens pelos interesses dos outros. Sou apegada aos meus bens e ciumenta de tudo o que aceito como propriedade minha. Então aqui ela declarou tudo que está prendendo ela, não é assim? Mas por que ela declarou? Porque ela já viu. Ela já percebeu as instruções do mestre e ela fez uma análise dela. Bacana isso, né? O comentário dela sobre todo esse passo a passo é porque ela usou os óculos de Jesus para ver como ela estava caminhando. E ela se declara. Você olha, eu quero, eu sei que é legal, eu sei que é bom, eu sei que eu vou, se eu seguir isso, eu vou alcançar boas condições,
mas eu olho para mim e ainda não consigo trabalhar. Aí a gente trouxe uma lição que chama Ação, lá do livro Palavras de Vida Eterna, psicografia do Chico, obrigado Chico, né, ditado pelo Emmanuel. Nessa lição, o Emmanuel traz um trechinho da carta de Paulo, primeira carta de Paulo aos Coríntios 15:58. Ele fala assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Bacana, né? A fala de Paulo. E aí o Emmanuel vai discorrer sobre isso. Ele fala assim: nas lutas do dia a dia, todos somos impelidos a várias operações para avançar o caminho. Nosso dia a dia. Várias operações para avançar no caminho. E aí ele vai citar algumas. Nós sentimos, nós desejamos, nós pensamos, nós falamos, nós estudamos, nós aprendemos, nós conhecemos, nós ensinamos, nós analisamos, nós trabalhamos. Entretanto, aí é que vem o perigo do Emmanuel, né? Depois do entretanto, vírgula. É preciso sentir a necessidade do bem de todos para que saibamos desejar com acerto. Olha que sensacional. Eu preciso sentir a necessidade do bem de todos para que saibamos desejar com acerto. Amigos, a gente tem muita boa vontade, mas será que a gente está indo com essa boa vontade para o lugar correto? Não é assim? Será que todo movimento, eu estou falando, eu estou estudando, eu estou sentindo, eu estou fazendo, mas será que o caminho é bom? Será que é assertivo? Eu determinei um alvo que vai realmente me levar para esse outro patamar? Porque sou eu que determino os meus alvos, não sou? De manhã cedo a gente não determina o que a gente vai fazer? Vou fazer isso, vou fazer aquilo, não é assim? Eu não determino o meu dia, a minha rotina? Determino. E será que no final do dia, depois que eu fizer tudo isso, será que foi uma boa obra durante o meu dia? Não é? Aí ele continua dizendo, Emmanuel, desejar com acerto para pensar honestamente. Desejar com acerto para pensar honestamente. Pensar honestamente para falar aproveitando. Falar aproveitando para estudar com clareza. Estudar com clareza para aprender com entendimentos. Aprender com entendimento para conhecer discernindo. Conhecer discernindo para ensinar com bondade. Ensinar com bondade para analisar com justiça e analisar com justiça para trabalhar em louvor do bem. Porque, em verdade, todos somos diariamente constrangidos à ação. E pelo que fazemos é que cada um de nós decide quanto ao próprio destino. Vou repetir essa fala. Olha só que interessante. Todos somos diariamente constrangidos à ação. E pelo que fazemos é que cada um de nós decide quanto ao próprio destino, criando para si mesmo a inquietante descida à treva ou a sublime ascensão à luz. Bacana, né? O jeito que ele constrói esse raciocínio da nossa operação diária. Diariamente nós estamos construindo. Amigos, o nosso dia necessita ser construído com mais sabedoria. Eu sempre gosto de lembrar isso. Hoje, terça-feira, semana passada, terça-feira. O que eu mudei da terça passada para essa terça?
Será que eu continuo repetindo a mesma coisa? Será que eu continuo fazendo a mesma coisa que eu fiz terça passada? Isso é a característica de um ser racional? Repetir, 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 repetir. Aí a gente lembra de uma fala de Jesus, né? Fala assim: deixai os mortos enterrarem os mortos. Sabe aquela pessoa que está repetindo as mesmas ações, os mesmos pensamentos, é o mesmo café, é o mesmo pão, é o mesmo jeito de sentar na mesa, é o mesmo jeito de dirigir, é o mesmo jeito de falar com o outro, é o mesmo jeito, ele vai... E Emmanuel está chamando a atenção aqui para a importância do dia. Do dia. O nosso dia precisa ser visto e trabalhado melhor do que o ontem. É aquele processo, né? Ignorante, sem saber, caminhando para a sabedoria. Então, todo dia, eu preciso analisar o meu dia e falar assim, o que tem, o que eu consegui melhorar no meu dia, né? Siga, amiga. Você fez lembrar uma palestra que até veio na casa, que ele fala muito que a gente tem que ter muito cuidado com os sistemas rodando. Lindo isso. A gente tem muito cuidado com isso. Olha só que interessante, ter cuidado com os sistemas que nós criamos para nós. Nós somos mestres nisso, né? Inclusive, a gente criou até um sistema para ser salvo, esquecendo do sistema de Jesus. Não é assim? Nós criamos um jeito, um sistema pessoal e largamos Jesus de lado. Falei, não, esse cara não está sabendo de nada, não. Nazareno, que pode vir da Galileia, não é assim que está lá nos textos? Que pode vir de bom da Galileia? Gente, nós somos danadinhos demais, gente. Nós somos danadinhos. Então, por isso que a gente precisa desses encontros. Os nossos encontros precisam ser muito saborosos. Porque a ideia da filosofia espírita é nos tirar desse sistema falido. Falido. Que a gente vem repetindo há séculos. Não é? É aquela fala aqui de estar presa. Gente, a gente constrói esse sistema tão bem construído que a gente até acha que é feliz dentro dele. A gente até se engana disso. Não, mas é isso que é felicidade. Aí vem um tal, né? O nosso queridíssimo Cristo, que fala, do jeito que a gente está vivendo, nós estamos equivocados. Aí o que a gente faz? Crucifica-o. Não é assim? Não tem erro. Gente, é impossível que eu tenha errado. A gente não fala isso com a gente? É impossível que o jeito que eu estou conduzindo a minha vida esteja errado. Não tem cabimento. Onde já se viu isso? Bacana isso, né? A gente vai puxando o fio, né? E vai saindo linha, né? Vai puxando o fio do novelo, vai saindo linha. E aí, o Nélio Lúcio continua dizendo para nós, a dama confessava-se com simplicidade, não obstante o sorriso desapontado de quem encontra obstáculos quase invencíveis. Quase invencíveis. Não é? Para isso, comentou Pedro, é indispensável a boa vontade. Para alcançar o que ela já detectou, né? O reino de Deus, as visões sublimes desse reino, né? O amor, o perdão. Pedro fala, para isso é indispensável a boa vontade. Vocês lembram da questão 909 do Livro dos Espíritos? O Delano e o Valdir não vale não, né, gente? É só para os aqui. Esses meninos não contam. Mas a questão 909 pergunta assim, o homem, nós encarnados, podemos sempre vencer as nossas más inclinações? Pergunta bacaninha, eu adoro essa pergunta 909. Como que a gente queria que eles respondessem não é? Não é? Não era o nosso sonho de consumo? Eles falavam assim, não, mas não é assim. Eles respondem, sim, nós podemos sempre vencer todas as nossas imperfeições. É isso? Podemos vencer sempre. Esse sempre complica também, né? Sempre. Aí ele coloca sim, vírgula. E ainda bem que vocês estão sentados, gente.
e com pouquíssimos esforços. E com pouquíssimos esforços. O que vos falta é vontade. Gente, a gente vai estudando, né? É gostoso isso. Aí eu li essa pergunta e falei assim, nossa, mas esse povo estraga a história bonita do Livro dos Espíritos, né? Estraga a história bonita. Aí eu fui lendo, fui comentando, fui fazendo isso, fui fazendo todo esse processo. Aí um dia eu falei assim, mas peraí, não é isso que eles estão querendo dizer, não? Eu entendi errado. Eles estão falando para nós que é muito fácil vencer sempre as nossas más inclinações. Eles não estão falando que é difícil, não. Eles estão falando que é muito fácil. Não é isso que eles estão dizendo? Na hora que a gente lê pela vez, a gente acha que é dificílimo. Pouquíssimo, não é possível, não, isso é impossível. Aí você vai lendo, vai meditando, fala, não, peraí. A proposta deles é de alívio, é de consolo, é de tranquilidade. Eu posso, com um pouquinho de esforço, vencer as minhas más inclinações. Eu lembro de um amigo que ele anda de moto e ele achava-se um excelente piloto. E aí, ele estava com uma companheira na garupa e ele passou por um quebra-mola, ela virou para ele e falou assim, o quebra-mola. Outro quebra-mola, a ela, o quebra-mola. Eu vendo quebra-mola, né? Essa mulher tá falando comigo, quebra-mola? Eu tô vendo quebra-mola. Próximo quebra-mola, né? Passou ela, o quebra-mola. Ele parou a moto. O que você está querendo dizer com quebra-mola? Eu estou enxergando o quebra-mola. Eu estou enxergando. O que é que você está falando? Quebra-mola. Eu leio placa, eu sei disso. Aí ela, é porque você passa com um pouquinho de pressa e eu pulo lá em cima. Gente, ele ficou com uma vergonha. Porque ele se achava um excelente piloto. E ele foi pego no fraga, né? E aí ele continuou pilotando e veio outro quebra-mola. Aí na hora que chegou no próximo quebra-mola, ele reduziu. Essa mulher deu uma gargalhada. Deu uma gargalhada e ele firme, né? Porque você conhece esses meninos, né? Orgulhoso, aquela coisa toda, né? Ele firme, assim, né? E aí ele foi. E aí aconteceu o seguinte, toda vez que estava com ela, ele pilotava assim. Mas na hora que não estava com ela? E ele descobriu uma passagem secreta de moto que tem no quebra-mola. Vocês conhecem, gente? Não tem um cantinho ali? Não tem uma passagem assim? Ele começou a fazer isso também. E aí um dia, estava andando com ela, ele passou nesse cantinho. Ela virou e falou assim, tá roubando. Aí ele assustou. Falei, eu roubando? Ô, gente, a gente faz uns negócios, né? Você tá roubando. Isso doeu no coração dele, mas eu me empenho em não roubar nada de ninguém. Agora eu tô roubando no trânsito. Aí ele, como é que eu vou fazer, né? Com ela, ele parou de roubar, né? Mas o problema, gente, não era quando estava com ela. O problema é quando ele estava sozinho. Porque senão, se ele continuasse com ela de um jeito, sem ela do outro jeito, ele não estava criando uma dupla personalidade? A gente é bom para fazer isso, né? Numa situação A, a gente faz assim, numa situação B, porque tá fulano vendo, papapá, não é espírito, eu preciso trabalhar de um jeito, né? Fazer de um jeito, né? Não é espírito, eu posso fazer de outro jeito. Não tem tudo isso na nossa conduta diária. Aí ele, refletindo sobre isso, ele falou assim, eu preciso andar de um só jeito. Ou eu assumo que eu passo deselegantemente pelo quebra-mola, ou eu mudo todo o meu jeito de pilotar. Felizmente, né? Ele escolheu a forma melhor de pilotar. Então, com ela ou sem ela,
ele está se esforçando. Questão 909, né? Ele está se esforçando. Gente, tem dia que ele ainda passa rápido. Mas não é aos poucos, né? Cada dia um pouquinho, cada dia ele foi fazendo essa transformação nele. E isso é muito bacana, porque a gente precisa identificar, muitas das vezes, com a ajuda do outro, né? Lá na pergunta 909 do Livro dos Espíritos fala isso, né? Santo Agostinho fala, ó, presta atenção no que os outros falam de você. Aquele que está com raiva de você, não fala isso lá na 909? Né? Ele fala, ó, presta atenção no que os adversários falam de você. E aí, acontece isso na nossa vida, a gente precisa estar atento ao que as pessoas estão falando de nós. Será que é verdade? Se for verdade, eu preciso fazer essa manutenção, esse ajuste na minha forma de fazer. Será que eu estou no ambiente A assim, no ambiente B assim? Será que eu não preciso convergir para essa melhor postura? Não é a dificuldade da Sara aqui nesse texto? É a dificuldade. Ela não sabia como fazer. Aí Pedro fala, precisa de boa vontade. Ótimo, precisa sim. E aí, a esposa de Pedro fala, com a fé em nosso Pai Celestial, atravessaremos os tropeços mais duros. Aí o Nélio fala para nós, em todos os presentes, transparecia ansiosa expectativa quanto ao pronunciamento do Senhor, que falou em seguida a longo silêncio. Gente, a gente tem valorizado o silêncio na nossa vida? Nós temos valorizado o silêncio? Ele é importantíssimo. Silenciar. Para ver melhor, para sentir melhor, para andar melhor, para falar melhor. Silêncio. É uma virtude também. Silenciar em momentos graves é importantíssimo. Porque a gente vive muito na reação, não é assim? Ação e reação, a gente não para pensar antes de falar. A gente tem uma pressa de responder tudo. Por que da pressa? A gente precisa silenciar, peraí. Eu tenho que responder agora? Muitas das vezes é uma situação grave. E que um sim e um não vai resolver aquela situação. Muito pelo contrário. Dependendo do sim, dependendo do não, eu vou complicar. Será que não é momento de eu pacificar? Aguardar? Será que não seria uma boa resposta naquela situação? Eu falei assim, eu posso pensar? Né? Em vez de um sim, do não, eu posso pensar na resposta? A gente precisa fazer isso com a gente também. Será que eu posso pensar na resposta? Será que pode ser semana que vem? Será que pode ser daqui a um ano? Será que pode ser daqui a 1000 anos? Que tem resposta tão complicada que vai demorar um tempinho a mais para saber, né, como agir. Nós estamos valorizando o silêncio? Jesus, ele tinha esse hábito. Sair daquele tumulto e ir procurar, né, um local para orar. Porque uma boa prática para exercer o silêncio é a oração, que é uma conversa com Deus. Senhor, eu estou de frente com a situação X. Não sei como proceder. Eu até tenho vontade de proceder assim, né? Não tenho vontade de proceder assim, que é o nosso homem velho. Mas eu sei que não está sendo bom. Todas as vezes que eu me adorno, né, tomo conta, me porto como eu era antes, o resultado não está bom, Senhor. O que o Senhor me recomenda? A gente precisa ter essas conversas saudáveis com o Papai do Céu. É interessante, né, que muitas das vezes a gente precisa ficar pensando sobre essas cenas, essas situações, para que a gente ache uma outra opção. Tem hora, amigos, que a gente nem precisa responder, porque aquela pessoa, aquela cena, se resolve sem a minha resposta. Tem esses momentos. E a gente fala, não, eu preciso dar uma resposta para fulano, para Beltrano.
outros meios já chegaram de resposta. E a gente fala, olha que resposta boa, eu não tinha pensado nisso. E aí a espiritualidade, muitas das vezes, traz para nós aquela resposta. Mas para isso nós precisamos trabalhar o silêncio, a paz em nós. Nós somos nós reagimos e a reação não é boa. A gente precisa o tempo todo agir, não reagir. A gente precisa agir. Então nós todos temos em casa, no trabalho, um monte de situações que pede a nossa ação, não a nossa reação contra aquilo. Não é contra. Nada é contra a gente, tudo é a nosso favor. Tudo é a nosso favor. Nós não estamos numa escola, tudo é a nosso favor. E aí todos, inclusive nós, aqueles que estavam lá e nós agora, aguardamos a resposta do mestre, as elucidações. E ele, gente, Jesus é top. Sabe por quê? Ele não vai responder para Sara nem sim nem não. Vocês vão ver isso. Ele não responde nem sim nem não. Olha qual que é o processo do mestre, É com uma pergunta. Sara, qual é o serviço fundamental de tua casa? Ele sabia, viu, gente? Ele sabia. O que ele fez? O que ele faz com a gente? Vamos pensar sobre? Vamos pensar qual que é o serviço fundamental nosso? Qual que é? Ele põe a gente para pensar o tempo todo. Redarguiu a interpelada curiosa. É a criação de cabras. Jesus pergunta novamente: como procedes para conservar o leite inalterado e puro no benefício doméstico? Como? O leite puro. As coisas importantes, sem adulteração. Recolheu o leite. E aí como é que eu conservo? Nós buscamos a boa palavra, nós fazemos uma boa leitura. Como é que a gente conserva esse entendimento, essa leitura ao longo do dia? E aqui ele usa a palavra no ambiente doméstico. Não é assim? Como é que a gente conserva? Aí a Sara vai responder: Senhor, antes de qualquer providência, é imprescindível lavar cautelosamente o vaso em que ele será depositado. Quando a gente vai fazer uma leitura, vai escutar uma palestra, vai fazer alguma coisa assim, a gente preparou o local que vai receber essa nova informação? Nós viemos aqui hoje, nós esvaziamos um pouquinho o nosso copo para poder receber algumas gotinhas? Nós fizemos isso hoje? Nós viemos com espaço para o novo, para o puro, que Jesus propõe para a gente diariamente? Porque a gente encontra muitos companheiros que vêm com o copo cheio, chega aqui, não leva nada, não absorve nada. Por quê? Não tem espaço. Tantos saberes que ele tem, mas ele está sem espaço para receber o novo. Então aqui, ela fala para Jesus que o primeiro passo é lavar o local, limpar, escolher, trabalhar esse lugar para receber esse novo. Lavar cautelosamente o vaso em que ele será depositado. Se qualquer detrito ficar na ânfora, em breve todo o leite se toca de franco azedume e já não servirá para os serviços mais delicados. Vocês estão entendendo o que Jesus está tentando dizer, né? Vocês estão entendendo o que a Sara está explicando. Nós estamos entendendo aqui o que a gente precisa fazer com o nosso íntimo para receber as coisas sagradas.
Jesus sorriu. Gente, essa cena deve ser maravilhosa, não deve? Jesus sorrindo amorosamente, não é? Porque ele deve ser um sorriso. Eu falei assim, eu te entendo. Onde é que você está? Por que você não faz isso nas outras condições? Não é isso? Então Jesus sorriu e explanou para confortar, né? Assim é a revelação celeste no coração humano. Precisamos lavar, limpar, tirar aquelas cascas, aquela sujidade. Telmo, mas eu não sei identificá-las. Consegue entender isso? Muitas das vezes a gente olha para aquele objeto e não consegue perceber a sujidade que está ali. Porque eu estou tão acostumado com a vida, com as coisas que estão acontecendo, que eu não enxergo. Por isso que a gente precisa da luz divina. Vou dar um exemplozinho simples. A gente tem um quarto lá, e nesse quarto tem uma lâmpada de 60 velas. 60. E aí a gente todo dia vai lá e arruma esse cômodo. Bacana? Passa o pano, limpa, não é? Passa todo dia a gente faz lá. Aí um dia essa lâmpada queima. Queimou a lâmpada. Aí você pede alguém para comprar uma lâmpada. Ô fulano, manda um zap, né? Ô fulano, traz a lâmpada para mim. Aí fulano passa lá e fala assim, nossa, para minha mãe, para o meu marido, para minha esposa, né? Vou levar uma lâmpada boa. Aí compra uma de 120. E aí agradece, a mãe agradece, o marido agradece, né? A avó agradece. Aí ela instala a lâmpada. Aquela sala vai estar limpa, gente? Com a lâmpada de 120? Consegue entender essa situação? Aquele meu olhar que estava acostumado com a vela de 60, estava tudo maravilhoso. Aí a gente necessita de uma luz externa e a gente considera, né, o Cristo como um farol, a doutrina espírita como um farol, para a gente ver diferente os ambientes onde estamos situados. E aí você olha para aquele local, com aquela lâmpada, e fala assim, ô fulano, você não está limpando o quarto, não? Não é assim que você fala? O que está acontecendo aqui? Está me enrolando, você diz que está limpando a casa toda, né? E olha só isso aqui, aí você passa o dedo, evasiza, você começa a ver aquele monte de coisa. Olha como é que é interessante isso. Nós precisamos da ajuda, que é o que o Cristo vai fazer com a Sara aqui, para ela ver como é que ela deve proceder no seu dia a dia. A forma como ela precisa analisar. E ele fala, Jesus aqui, ele traz para o nosso coração. Precisamos nos esfregar mais, né? Aquela bucha, nós precisamos trocar aquela bucha que já está acostumada, não tem aquela bucha que a gente usa que já não faz mais cosquinha? A gente precisa trocar essa bucha, que nós acostumamos com aquela situação. Precisamos fazer uma limpeza. Gente, amorosa, viu? Porque bucha nova você não pode passar com força, não. Não é assim? Bucha nova e não pode abusar dela, não, que machuca. Aí você tem que começar devagarzinho. Limpa um pouquinho, fala, não, amanhã a bucha vai ficar mais molenga, eu vou ficar mais forte, não é assim? Eu vou aguentar aquela limpeza. Gente, isso é tão gostoso. A gente percebeu Cristo atuando na nossa vida, fazendo com que a gente se aproxime das coisas sublimes. E conseguem perceber que não é coisa de outro mundo? Não é simples, não é com pouquíssimo esforço, como está lá na questão 909? Não é com pouquíssimo esforço? Eu preciso começar a gostar de me limpar. Eu preciso começar a gostar de mim. Eu preciso começar a entender que se eu buscar
essa limpeza, nada que chegue até a minha pessoa vai azedar, vai ficar impuro. Olha que gostoso isso. Olha que gostoso isso. Tudo que chega até nós, será que nós não estamos azedando, não, gente? Será que nós não estamos azedando com as situações, com as cenas, com os motivos? Será que a gente não está? Qualquer coisa a gente azeda. Ah, não, o problema é o leite. Jesus disse que não, né? Jesus disse que não. É o vasilhame, a ânfora, como ela diz aqui, que precisa estar limpo. Amigos e amigas, ela faz isso todo dia com a vasilha dela, que recebe o leite? Porque vocês sabem que todo dia tem que tirar leite das cabras, não tem? Não é todo dia? Então todo dia a Sara não tem que fazer esse processo de limpeza? E se a Sara não fizer isso e azedar, ela vai ganhar qual o apelido? Desleixada, não é assim? É. Olha só como é que a gente começa a criar novos patamares para nós. E não é gostoso servir ao outro coisa boa? Não é gostoso? Não é saboroso? Melhor leite, o melhor suco, o melhor alimento, não é saboroso? É saboroso. E nós precisamos ter e querer a boa vontade de levar isso ao outro. É um processo daquele que vê, daquele que não está mais morto, mas sim vivo para essa vida eterna. Esse conhecimento do futuro, essa percepção de que nós estamos aqui para aprender a deixar para trás velhas algemas. Precisamos, com amorosidade, viu, gente? Com carinho. Porque a Sara, quando ela pega aquela ânfora para limpar, para receber o novo leite, ela fala assim: isso é o meu trabalho. Isso é o meu trabalho. Eu preciso fazer isso da melhor forma possível, para que as pessoas à minha volta percebam o quanto eu sou amorosa, carinhosa, dedicada, envolvida com o trabalho do meu lar. Olha quanta coisa, né? A gente consegue retirar dessas colocações de um simples cuidar da vasilha que vai receber o leite. E aí Jesus continua dizendo: assim é a revelação celeste no coração humano. Se não purificarmos o vaso da alma, o conhecimento, não obstante superior, confunde-se com as sujidades de nosso íntimo, como que se degenerando, reduzindo a proporção dos bens que poderíamos recolher. Então ele fala que a gente poderia estar colhendo uma lavoura maravilhosa. Mas por que isso não está acontecendo? Porque a gente não está limpando, se cuidando para essas coisas que são sublimes, são sagradas, né? Jesus fala que o conhecimento não obstante superior. A gente vem, a gente estuda, a gente lê, mas a gente mistura com outras coisas. A gente mistura com outras coisas. E aí ele continua dizendo: em verdade, Moisés e os profetas foram valorosos portadores de mensagens divinas, mas os descendentes do povo escolhido não purificaram suficientemente o receptáculo vivo do Espírito para recebê-las. Aqui ele dá uma cutucadinha nos judeus, né? Olha, Moisés e os profetas foram valorosos portadores de mensagens divinas. Mas como eles, os descendentes, não estavam com a ânfora limpa, se misturou. Gente, isso é muito interessante, porque quando se mistura alguma coisa ao não bom, o que prevalece? É o bom ou não bom? O não bom. Então aquele leite branquinho, puro,
misturado com a sujidade, o que ele vai fazer? Ficar marrom, não é assim? Ah, não, uma parte fica limpa e outra não, mistura tudo. E aí, na hora que a gente olha, a gente fala assim, nossa, mas que leite estranho. Mas que espírita estranho. Não é assim? Que espírita estranho. É por isso que os nossos contemporâneos são justos e injustos. Jesus falando dos contemporâneos, lá 2000 anos atrás. Os contemporâneos são justos e injustos, porque mistura o que é bom com o não bom. Eles são incrédulos e crentes. Bons e maus ao mesmo tempo. Olha que coisa interessante. A dificuldade para a gente escolher o lado bom da coisa. Então, ao mesmo tempo, a gente é bom e mal. Tem uma lição bonita lá no livro Boa Nova, psicografia do Chico, obrigado Chico, ditado pelo Humberto de Campos, e o Jesus fala para Pedro assim, Pedro, o homem não é mau, ele é fraco. Olha aqui, a misericórdia divina, né? O homem não é mau, ele é fraco. Por que a gente coloca cerca elétrica? Por que a gente coloca isso? Por que a gente coloca muro alto? Por causa da nossa fraqueza. Nossa fraqueza. Aí a gente precisa daquilo tudo que a gente acha que nos protege. A gente acha. Né? Segurança eletrônica e tudo. Ô, gente. Se tiver que acontecer, você pode comprar a melhor segurança. Precisa acontecer, vai acontecer. Eu lembro de um caso saboroso de um companheiro, ele morria de medo de carro. Aí ele pegou, comprou um sítio, num lugar longe. E aí o sítio dele ficava lá longe, lá em cima passava a estrada. E ele não andava de carro, não queria saber de carro, nada disso. Ele desconfiava, não era? Não era desconfiança que ele tinha? Pois bem, no dia dele, passa uma carreta, solta um pneu. Aonde que esse pneu vai parar, gente? Onde que esse pneu vai parar? Então, a gente precisa ter bons olhos para tudo. O dia, o momento. A gente precisa estar resguardado de bons pensamentos, de boas ações. Vai acontecer? Vai. Mas nesse momento eu não preciso estar bem comigo? Diga, João. Ontem, na reportagem nossa, Câmara dos Governados da Família, com várias casas que ele penetrou e não tinha ninguém para o encontro marcado. Não é. A esposa dele, mais os filhos, naquele horário, 11 horas, estavam ali, sentados na mesa. E eles tinham saído com uma eventualidade lá, então o caminhão não achou. Não tinha ninguém ali, praticamente. Como é bom a gente ter esse olhar, né, João? Né, amigos? Como é bom a gente ter esse olhar diferenciado para essas situações. Isso é saboroso, viu, gente? Parabéns a todos nós. Parabéns a todos nós, a gente já olha com isso e fala assim, não, tá tudo certinho, tirou o povo que, né, era só o barraco que era para cair, né, as pessoas não. Então isso acontece. Como é gostoso a gente ter esse olhar hoje. São anos de dedicação, né, gente? A gente vai, acho que a gente está limpando mesmo a nossa ânfora, né? A gente está limpando a vasilha, a gente está recebendo tudo, esse leite, né, puro e conservando. Bacana isso. O leite puro, continua Jesus dizendo, dos esclarecimentos elevados, penetra o coração como um alimento novo. Mas aí se mistura com a ferrugem do egoísmo velho. Do serviço renovador da alma, restará então o vinagre da incompreensão, adiando o trabalho afetivo do reino de Deus. Adiando, olha qual que é o processo, né? Adia o efetivo trabalho do reino de Deus. E eu fico me perguntando,
será que o Telmo está adiando esses momentos grandiosos? Será que eu estou adiando? Não é uma ação inteligente, né, gente? Não é uma ação inteligente. Por que eu estou me afastando do que é bom, desse leite puro? Qual que é a vantagem? Por que eu não me dedico a limpar esse vaso para que eu antecipe essa proximidade do reino de Deus? A gente precisa apertar o cinto, né? Mas o pessoal vira e fala, não, Telmo, mas tudo no seu tempo. Isso é uma frase perigosa. Ah, não, eu vou deixar. O Espírito está falando, olha que perigo. Vou deixar isso para a próxima reencarnação. Não é um perigo? Vou deixar para a próxima, que eu não dou conta nessa. Gente, e se essa for a milésima, né? Das que vem, e se essa for a milésima, para ele resolver essa questão, e ele vai aumentar para mais uma. Lembrando da 909, se está na nossa caminhada, nós damos conta. Nós damos conta. Gente, Papai do Céu é bom, misericordioso. Se está no nosso caminho, é com mamão, como é que é? Mamão com açúcar, né? Que a gente vai passar por essa situação. A gente consegue. Ah, precisa lavar, precisa limpar, precisa trabalhar? Lógico, tudo precisa de trabalho. Até para afastar o serviço, a gente precisa de trabalho. Por que a gente não faz o contrário? Por que a gente já não busca essas ações, essas situações, para que a gente as supere? Esteja cada vez mais próximo disso. Né? E aí ele finaliza dizendo assim, né, e o Lúcio fala, a pequena assembleia, na sala de Pedro, recebia lição sublime e singela, comovidamente, sem qualquer interferência verbal. O mestre, porém, levantando-se com discrição e humildade, afagou os cabelos da senhora, que o interpelara e concluiu generoso. Vocês fazem ideia de Jesus passando pela gente, mexendo o nosso cabelo? Eu vou precisar deixar crescer, né? Afagando os nossos cabelos? Aí eu fico me perguntando, quantas vezes ele já não tentou? Eu fico me perguntando isso. Quantas vezes Jesus já não veio ao nosso encontro para nos afagar? E ele normalmente afaga os cabelos depois que a gente dá uma nota, né? Não é assim? Quantas vezes depois da gente se confundir numa ação, vem a espiritualidade nos consolando, trazendo para a gente aquela paz, aquela tranquilidade. Ele passa pela gente. A gente precisa ser mais sensitivo. Quantas vezes o Cristo, através dos seus emissários, não passa, não busca a gente para poder nos consolar na nossa caminhada. E ele faz isso como uma forma de falar assim, você está certa. De querer, de perceber as suas dificuldades, você está certo. Mas você pode mais. Porque se eles estavam na companhia do mestre, todos aqueles ali podiam muito mais. Porque a gente sabe que aquele agrupamento foi um agrupamento especial para a convivência com o mestre. Especial. E aí Jesus vem trazer para eles e para nós essas informações. E aí ele fala, né? O mestre fala, o orvalho num lírio alvo é diamante celeste. Conseguem criar essa imagem? Um lírio branco, alvo. E aí cai uma gotinha de água ali. Não é um diamante celeste? A água, hein, gente? Diamante celeste, vida. Na poeira, porém, se esse mesmo orvalho cair na poeira da estrada, o que acontece? Vira lama. Misturou com alguma coisa impura. Ou seja,
as coisas divinas, as coisas celestiais, não tem jeito de misturar com poeira não, gente. Não tenta não, vai dar lama. Pegar um ensinamento divino e tentar trazer para a minha vida de equívocos, não vai dar boa coisa. Eu preciso ter o carinho de conservá-la num local limpo. Que seja o meu coração, que seja a minha mente, e esse local precisa estar preparado para receber as bênçãos divinas. E aí Jesus finaliza: não te esqueças dessa verdade simples e clara da natureza. Né? Essa é a dica para a gente não esquecer que as coisas divinas precisam ser guardadas em locais divinos, no nosso coração. Não é na estante não, viu, gente? É no nosso coração. Gratidão a todos, que Jesus abençoe, né? Que a gente continue cada vez mais refletindo sobre essas doces informações que o Mestre nos fornece diariamente. Muito obrigado, gente.